Bom dia. Se for para ele, o resto está tudo morrido. Mas vai ficar assim. Pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Batata Safari Park. Sejam muito bem-vindos. Aliás, já conseguem ver todos aqui à paparoca. Ora, o meu nome é Miguel, sou eu que vou fazer aqui esta pequena apresentação da alimentação dos lémures. E se repararem, eu já disse a palavra lémures agora 3 vezes. É assim que começa sempre a apresentação. Eu digo várias vezes a palavra para ver se desperta alguma coisa. Alguém sabe dizer que é um lémure? É um animal. Há sempre aquela resposta, um animal, que é a malta que é mais específico, está bem? É. Um bocadinho mais específico, está bem? Por acaso parece uma planta. Se tivéssemos um verdinho, vá. Olham para os lémures, fazem parecer o quê? Primate. O quê? Aqui eu vi macacos, mas ali eu vi melhor. Primate, quer trabalhar aqui? Pode começar agora. Não quero, eu agora não dizer. Bom, está bem dito. Primatas, vamos ficar assim também. Ora, às vezes também aceito aqui mamíferos, mas também é um bocadinho mais abrangente, está bem? Nós somos mamíferos e os primatas pertencem aos mamíferos. É aqui uma classificação dentro dos mamíferos. Temos os macacos, que vocês geralmente estão mais habituados a dizer. Vocês? Okay? Ser humano, os hominídeos também são primatas. Depois temos os grandes símios, como os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas. E temos outras famílias mais pequeninas. E os mais velhos de todos são estes. Okay? Os lémures são os primatas mais antigos do planeta, já existem há quase 40 milhões de anos. Alguns fósseis são mais antigos, mas ainda não temos provas suficientes para dizer que se realmente evoluíram para lémures. Isto porque há 40 milhões de anos atrás não tinham nada a ver com aquilo que estava à vossa frente, eram do tamanho de um rato. Na verdade, 6 ratos chegaram a uma ilha e com o passar dos milhões de anos transformaram-se naquilo que está à vossa frente. Pedimos aos visitantes o safari marcado para as 12 horas que se dirigam ao cais de embarque com máxima urgência. Obrigada. Obrigado, Dina. Sempre um prazer ouvir tratarem à participação, está bem? Pronto, então, eu disse que estes 6 ratinhos chegaram à ilha. Alguém sabe que é? Agora é que os lémures vêm. Atualmente cerca de 126 espécies só existem vivas. 106. Nós não conseguimos ter 106 aqui dentro, parece que não, mas isto é capaz de ser pequenino. Temos 2 espécies. Uma delas, nós falamos sempre muito rápido, são difíceis de avistar durante a apresentação, já estão aqui sentados há algum tempo, se calhar já os viram, podem procurar junto à copa das árvores. Assim que identificarem 2 manchinhas castanhas, meio alaranjadas, estão descobertos. Temos 2 machinhos de lémure de barriga vermelha, os machos têm uma cor alaranjada que quando o sol bate, parecem literalmente uma cenoura gigante. Depois temos aqui o nosso malgache e o lati, hoje andam aqui a passear já a apanhar a sombrinha. Vivem principalmente na copa das árvores, é lá que eles encontram abrigo, é lá que eles encontram comida, passam grande parte do seu tempo ali. E nós temos 2 espécies, também não é muito comum vocês verem aqui no chão. Entretanto, virem algumas horas a caminhar pelo sol, é porque eles encontraram um expressor de água que não está lá ninguém, vão aproveitar e vão tomar o seu banho, não é? A única curiosidade que nos fala destes lémures, que podem depois ir vendo ao longo do dia, é que eles são conhecidos como lémure barbeiro. Os seus dentes da frente são todos adaptados para se catarem uns aos outros, mas os dentes da frente são extremamente afiados e têm ranhuras para cortar os pelos uns aos outros. Quando eles passam à vossa frente, vocês veem literalmente os caminhos onde eles andaram a catar. Cortam o pelo uns aos outros e fazem aqui um grooming um bocadinho mais forçado. Ora, estes como são difíceis de avistar, vamos falar dos que estão à vossa frente. Vamos ver. Já ouviram falar dele ou não? Espetacular. Nós também temos um Luís Juliano, vocês já vão perceber isso, mas como não há dinheiro, a coroa é feita de cartão, está bem? Já vamos perceber essa parte. À vossa frente, são os lémures de Calvamar, um nome bastante original, não é? Já se sabe porque é assim ou não. Ora, estes Calvamar, dizem que eles não gostam muito de água, e quando a expressão começa a ficar um bocadinho mais intensa, eles vão lá só lá para trás, mas vocês se metem aqui um bocadinho mais à frente, também não gostam muito de calor. Estes Calvamar são os mais comuns de encontrar em zoos e em parques, ainda assim, em estado selvagem, são das espécies que mais ameaçadas são. Em cativeiro são muito fáceis de manter e o filme Madagascar ajudou bastante. Regra geral, os filmes de animação ajudam a colar de uma imagem à cabeça e podem fazer bem ou mal no que toca à conservação. No caso destes lémures, por acaso fez bastante bem e grande parte dos vídeos hoje em dia já os mantém. Para além disso, eles são diferentes dos da barriga vermelha, que no caso só temos 2 machinhos e na natureza vivem geralmente assim, 2 ou 4 animais. Estes não, vivem em grandes famílias. Nós temos 16. Já a contar que as crias que nasceram no ano passado, a Delta e a Maria Café, as nossas 2 gêmeas, mas na natureza chegam a mais de 40. São grupos muito grandes. É aqui que vocês vão entrar. É aqui que eu geralmente peço ajuda do público. Imaginem o seguinte cenário. Nós temos 16, não dá para ver muito, há 1 a 2,
Imaginem que eu tenho 40 aqui dentro. Isto vai ser uma desorganização até para as escolas, está bem? Isso vai ser. Então agora imaginem o seguinte, precisamos de alguém para mandar nisto tudo, senão vai ser uma confusão. A pergunta que eu vos vou fazer é esta: quem é que acham que manda nesta família? Um macho ou uma fêmea? Estão casados? Estão casados, não é? Ora bem, os senhores estão todos caladinhos. Eu posso falar que a minha namorada não está aqui, está bem? Está em casa também é assim. Bom, são as fêmeas, está bem? São elas que mandam. Ora, há aqui uma diferença. Com alguns primatas, como por exemplo os grandes símios, os gorilas podem ter mais de 50 kg de diferença para a fêmea. São muito, muito grandes. E, em regra geral, os machos assumem a liderança do grupo. Também para fazer aqui uma defesa. No caso dos lêmures, a diferença também é zero. Eles são praticamente idênticos. Só há uma diferençazinha, vocês vão concordar, que é o feitio, está bem? As fêmeas são muito... Elas são muito mais agressivas, são muito mais ariscas e por isso são elas as dominantes do grupo. Aqui, para vocês perceberem como as fêmeas entre elas também as coisas não se pegam assim tão às vezes, há uma fêmea que manda. Temos uma alfa. E ela só passa a dominância para outras fêmeas, em regra geral irmãs, se o grupo for mesmo muito, muito grande. E é assim que vai ficar definida a hierarquia, está bem? Agora prestem atenção, cá em cima temos uma fêmea, em baixo podemos ter mais uma ou duas, depois temos as crias. As crias reforçam a importância da fêmea alfa. Depois temos um macho alfa, normalmente existe um machinho que safa qualquer coisa. Os outros machos e caem embaixo no fundo da tabela. Sabem quem é que está? Querem arriscar? No fundo da tabela. Está o Benfica, estou a brincar, estão os mais velhos, está bem? No fundo da tabela estão os animais mais velhos. Quanto mais velhos forem, pior para isto. Estas zaragatas são comuns, o grupo mesmo assim tem hierarquia dentro deles. Os mais velhos, infelizmente, não têm aqui grande habilidade, já não se conseguem defender, já não têm grandes condições para procurar comida, também não são grandes vigias no que toca a predadores, estão no fundo da hierarquia. E é aqui que entra o rei Juliano, porque nós também temos um Juliano. Só que ele tem 23 anos e os lêmures vivem 25. Por isso, eu estou a falar, o velhinho com 90 e muitos anos, está bem? Para quem o quiser descobrir é fácil, olhem para a ilha, assim que encontrarem um lembre mais escuro que os outros e eu olhar para o horizonte meio deprimido, está vendido, está bem? Ele está sempre afastado do resto do grupo. Agora já nem está aqui, acho que ele já foi lá para trás. Ao início estava aqui camuflado no meio deles todos, enquanto eles estão distraídos ele vai comendo, mas depois acaba por se afastar. Ele está sempre sentadinho, está sempre a olhar para um lado qualquer. Tem outro muito escuro que é o irmão dele, mas é mais louco, está bem? Quanto mais velhos são, mais escuros ficam, é ao contrário do... No nosso caso, nós vamos perdendo a melanina do cabelo, os lêmures concentram ainda mais junto à pele e vão ficando cada vez mais escuros até ficarem um cinzento bastante forte. Agora, a natureza é mesmo assim, às vezes consegue ser cruel, mas já perceberam que quanto mais velhos, não há nada para ninguém. Vamos a outra parte um bocadinho mais engraçada. Eu disse que apesar de tudo, os machos não mandam grande espingarda, é verdade, mas ainda há um macho que safa qualquer coisa, certo? Ainda há um macho. Então como é que os machos decidem quem é que manda? É o mais forte. Epá, o mais forte não é bem assim. Ah, porrada! Isto são lêmures da Amadora ou quê? Não, sei lá isso. Não é o que vocês estão a pensar. Mas, o mais velho que eu vou dizer que é o que não manda nada. Esse coitadinho está mesmo lá no fundo. É a fêmea que decide. A fêmea vai decidir, sim, mas primeiro os machos têm que considerar uma coisa que decide. Vai, eu dou uma dica. É aquele que não sabe o que é Ashmore Stray. Já perceberam? Aquele que não conhece o que é Adam Schulder. O meu irmão, vá, ok? Aquilo que será pior. Basicamente é isso. Aqui uma diferença principal entre o macho e uma fêmea. Eles têm duas glândulas aqui nas patinhas. Quando eles estão a andar à vossa frente é difícil de ver, mas se virem duas manchas junto aos pulsos, é um macho. Para além disso, ainda tem mais 2 pontos aqui no peito. São glândulas que as fêmeas têm, mas muito, muito pequenas. E depois tem uma cauda em forma de espanador. Se olharem para eles, sempre que andam, a cauda está lá para cima. Os machos esfregam estas glândulas na cauda e depois evolução, mas não é da forma que vocês pensam. Chamam-se guerras de cheiro ou lutas de cheiro. A cauda espalha as feromonas pela selva e quando há estas zaragatas, o objetivo não é morder, é espalhar a cauda na vossa cara, literalmente. O macho que tiver o cheiro mais intenso, abafa o cheiro do outro macho e é o vitorioso. Esse tem a oportunidade de acasalar com a fêmea, um dia apenas por ano. A fêmea só está receptiva um dia em 365 dias. Já viram a sorte? É incrível. Se tudo correr bem, temos duas crias. Foi o ano passado, geralmente gêmeos. É sempre assim. Quanto mais primitivo for o primata, maior a probabilidade de termos gêmeos ou triplos. É sempre assim que funciona. Na natureza, há sempre a possibilidade da fêmea perder uma das crias, ou duas, e neste caso, infelizmente é assim, tem sempre um substituto, que é geneticamente igual ao outro. A natureza arranjou aqui um plano B, caso o plano A falhe.
Agora, onde é que vocês vão entrar? Qual é o problema? Como é que a fêmea pode perder as crias? O que há na natureza que está sempre a olhar para os lados? Predadores? Mas acho que alguém quer que tu olhas para isso, estás a ver o menu do dia ali? Tens um bocado de ketchup? São predadores, ok? Então vamos jogar aos dos predadores. Eu só quero que vocês me deem exemplos de predadores. O que é que acham que é um predador de lama? Epa, espetáculo. Olha lá, podes começar amanhã às 8 da manhã. Mágia. É o único que nunca ninguém diz, mas... Só uma palma com ele, olha lá. O que é que ele disse? Bora. Para, eles estão a bater palmas, mas nem sequer conseguem ver. Ainda aumenta mais o prestígio, estás a ver? Então, as fossas, é sempre aquilo que eu não estou à espera que ninguém diga nada, está bem? As fossas é um animal bastante estranho. São parentes dos suricatas e ao mesmo tempo das ginetas, para quem souber o que é. E à aparência, parece um gato que teve um filho com o final. Se viram o esquisito que isso é? É um animal que também chegou à ilha de Madagascar ao mesmo tempo que eles e evoluiu para andar atrás deles. Ou seja, é o maior predador da ilha e quase exclusivamente se alimenta de lémures. E vocês já vão perceber agora à frente o que, se vocês distinguirem os animais que estão atrás de mim, o que é que acham que acontece ao predador? Também desaparece, ok? A ilha de Madagascar evoluiu assim, os animais estão todos interligados. Se vocês tirarem uma ponta da meada, a camisola desfaz toda. Mas já vamos lá. Faltam 4 predadores. Mas já será o mais complicado. Mais um. Eu dou uma pista. Anda sempre a serpentear no chão. Cobras, exato, cobras, ok? As cobras são grandes predadores, exatamente. Mais um. Anda sempre lá em cima, a voar de um lado para o outro. Águias, eu sei que é estranho ver uma águia lá em cima, mas às vezes acontece, está bem? Águias, exatamente, também é um grande predador. Agora, faltam 2. Vai ficar a camisola, não? Um é o maior predador do planeta. O outro é o responsável por nós não termos vedações. Não temos vedações na ilha. Olha, não vê. Okay? Temos ali ao fundo. Não é para eles fugirem. Ou melhor, é para eles fugirem quando nós estamos a limpar o lago. Fica sem água, eles passam por cima. É o único sítio onde vê vedações. O resto, não há vedações lá nenhum. Este predador é o responsável por nós não termos vedações. Chupa, cá beleza. Faltam 2. Um ajuda a não termos vedações, o outro é o maior predador do planeta. O leão. Ok, não? Mas? Quem é que disse alguma coisa aí atrás? Eles dizem que os caras sujaram. Eu disse que isso é errado. Isso era o ser humano que é aqui. Yeah. Não, mas está sério. O ser humano Ia lançar? é o predador do planeta. Tanto matamos um grilo como matamos uma baleia. Desde que o ser humano inventou as armas de fogo, nos tornámos um predador, o Apex Predator, o maior predador do planeta. O problema não é conseguirmos caçar um pouco de tudo, é caçarmos em excesso. A extinção é um processo natural. Todos os animais eventualmente podem acabar por se extinguir. Os dinossauros não estão aqui, o ser humano não existia na altura. O problema é que o ser humano simplesmente acelera a correia e os animais não têm tempo de resposta para o fazer. Já vão perceber as principais ameaças a estes animais e ficam já a saber, como já era óbvio, que o ser humano é o pior de todos. E agora só falta um. Este predador faz com que eu não precise de uma vedação aqui. Uso só água. E agora? É bem grande, belos nos dentinhos, passa a vida dentro da aguinha. Tubarões? Não. Hipopótamos é o animal mais perigoso de África, mas não é um predador e não existe Madagascar. E agora? São os crocodilos, pessoal. Acho que era fácil, não é? Então, crocodilos do Nilo são o segundo maior réptil do planeta e são responsáveis por não termos vedações aqui. Todos os primatas têm medo de água e dentro de todos os primatas o ser humano é o único que sabe nadar desde que nasceu. Estes não têm capacidade de nadar. Podem gatinhar dentro de água como um cão, mas não conseguem nadar grandes distâncias. Nunca se aproximam de um troço de água grande porque têm medo daquilo que lá está dentro. Esta água está parada, está verde, é mais difícil para eles saberem a profundidade que a água tem. Temos tartarugas e também temos o Kevin, o nosso peixinho. Tudo o que causa ondulação dentro d'água faz com que na memória deles possa lá estar um eventual predador. E esses predadores são os crocodilos. Para quem não acredita nisto, é muito simples. Estes lémures acharem que tiveram, nunca viram um crocodilo na vida, mas eles têm medo de alguma coisa que lá tens dentro, e vocês também. Muitos de vocês, se calhar, nunca viram um crocodilo gigante. Mas se vocês forem nadar para uma barragem e não virem o fundo e não tiverem pé, vocês vão ficar todos assim também, não vão? Pois, o ser humano tem medo daquilo que possa estar lá embaixo, da mesma forma que estes têm. Não que vocês tenham medo, nunca viram tubarão na vida, se calhar ao perto, mas os vossos antepassados há muitos milhares de anos atrás, se calhar viram. Chamam-se memórias genéticas, é instintivo.
passa com o vosso código genético e ensina-vos a ter medo de aranhas e cobras, mesmo nunca terem feito mal nenhum a vocês, está bem? E destes animais é a mesma coisa. Aproveitamos este bluff para criar uma barreira natural e impedir que eles consigam fugir da ilha. Desta forma, têm um melhor bem-estar e uma melhor apresentação também para vocês, o que ajuda também a nível global, tanto em zoos como em parques. Ora, os crocodilos é tudo natural, voltamos ao ser humano porque infelizmente é esse o grande responsável pelas asneiras que vamos fazer no mundo inteiro, e é aqui que vamos entrar na parte um bocadinho pior e também a parte final da apresentação. Como eu vos disse, todos estes animais estão ameaçados de extinção, e eu disse-vos que existiam 126 espécies conhecidas, só existem 106 atualmente. Posso-vos dizer que estas 20 extinguiram-se em apenas 100 anos, e só se extinguiram há 10 mil anos atrás, quando chegou um animal à ilha. Nós. Okay? Há 10 mil anos atrás o ser humano pegou numa canoazinha, lá foi a remar até à ilha, e assim que chegou à ilha, em 100 anos, destruiu 9 partes da ilha. Se dividirem a ilha em 10 tracinhos, 9 já sofreram a atração do ser humano. Nós não temos garras, não temos dentes, a nossa única adaptação para sobreviver é transformar o ambiente para conseguir aquilo que nós precisamos. Seja calor, seja comida, seja água. Infelizmente esta alteração nem sempre é benéfica, especialmente num ambiente insular, ou seja, uma ilha. O que lá está lá, não vai aparecer mais nada também. Se vocês destruírem tudo o que está na ilha, já ninguém vai lá plantar absolutamente nada. Infelizmente é isso que acontece. Principais problemas, a desflorestação e os incêndios, seja para criar campos agrícolas, seja para criar zonas de pastagem, seja para fazer o vosso shampoo ou as vossas bolachas marias. Ok? Sabem porquê? Chama-se óleo de palma. É 80% da plantação desta ilha. São destruídas florestas só para plantar palmeiras, para sacar o óleozinho que está nas vossas carteiras, ténis, telemóveis, bolachas, shampoos. O óleo de palma serve para tudo também, até para ganharem colesterol. Não como essa porcaria, está bem? Infelizmente isso acaba por causar muita pressão em ambientes tropicais, principalmente na ilha de Madagascar. Ora, outro grande problema também, quem é que gosta dos chocolate milho aqui? Olha agora todos com o bracinho para baixo. É só o gordo que gosta, não é? Exato. Vá, podem comer os chocolate milho, por acaso é sustentável, era só para vos apanhar na curva, ok? Bom, mas a plantação de chocolate é também um grande problema. O cacau é uma planta tropical e nem tudo é sustentável. Como é que vocês podem fazer a diferença? Estes animais vivem a mais de 6 mil km de vocês. Basta verem uma simples etiqueta, ok? Vamos seguir, senão... O chocolate, regra geral, é sempre obrigado a ter lá o de etiqueta. E se vocês encontrarem um sapinho, já sabem que aquele chocolate tem uma origem sustentável.